tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais. Olá, boa noite. Julho chegou e com ele as esperadas férias. Uma coisa é certa, toda criança fica radiante quando ganha liberdade para dormir até mais tarde, brincar sem compromisso, passar horas no celular sem ouvir reclamações. Mas e as mães? Evidentemente, elas também ficam felizes com as crianças em casa, mas a rotina muda. E no período das aulas, onde o tempo é minimamente cronometrado para dar conta de tantas obrigações, ele acaba sendo maior do que esse período de férias. Então, acho que o tempo para a mãe e criança se adaptarem com as férias acaba até sendo um pouco mais difícil, né? Ironicamente, nas férias, é difícil gerenciar o tempo livre da garotada, o tão sonhado tempo para ficar livre, né? Principalmente quando a família não viaja. Uma dona de casa norte-americana causou frisson nas redes sociais ao postar um texto no Facebook contando sua experiência nada convencional. Ela havia feito um roteiro todo programado de férias com as crianças para viajar com essas crianças, mas ela resolveu jogar isso no lixo e fazer uma experiência totalmente diferente, que seria passar os dias em casa, vendo TV, dormindo, lendo livros, jogando, enfim, ela trocou o tradicional roteiro de férias com viagens para ficar em casa sem fazer nada, no sentido de obrigações. O que deu? O post teve milhões de visualizações, virilizou, né, como as pessoas costumam dizer, e acabou tirando muita culpa das mães que achavam que tinham que sempre estar programando algumas coisas para os seus filhos nesses períodos de férias. Bom, o que nós queremos hoje no Sobre Todas as Coisas é discutir se dá para aproveitar esse tempo com as crianças, ou programando umas férias, viajando, ou ficando em casa com algum tipo de brincadeira diferente. E é isso que a gente vai tentar descobrir com os nossos convidados que estão aqui com a gente. Carla, você é mãe de uma criança de 4. 4, uma criança de 4 anos, 4 anos. Verdade, Suzete. Chega esse período do ano, a gente já fica realmente preocupada. E que bom que alguns aliviam a culpa da mãe, dá para brincar em casa também, gente. Mas quem vai ajudar a gente nessa discussão, vou começar apresentando os nossos convidados. Primeiro, a Viviane Braga, ela é psicopedagoga e educadora física, responsável também, viu, Suzete, por uma novidade aqui em Goiânia. Ela é uma das supervisoras da primeira colônia de férias inclusiva aqui da capital. Prazer em recebê-la, Viviane. Prazer é meu, né, estar aqui. Me sinto muito à vontade. Pessoas queridas aqui comigo, né? E muito bom poder falar sobre isso, sobre férias, sobre criança, né? Que eu amo, que é meu trabalho. Então, estou muito à vontade. Obrigada pelo convite. E ao lado da Viviane está a jornalista, criadora do Manual da Mamãe e youtuber Flávia Teodoro. Já trabalhou aqui também na TBC, é mãe de 3 filhas. Ufa, muita coisa, hein, Flávia? Muita coisa. Me deu vontade de ficar igual essa mãe aí, viu? Você contou a experiência, me deu vontade de largar tudo, ficar Delícia. em casa e ver no que dá, viu? Só que eu acho que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas que gostoso. E muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. E está aqui também conosco o psicólogo Roberdan Oliveira. Ele é especialista em docência do ensino superior, orientação vocacional, terapia de casal e família. Faz também doutorado em psicologia na Argentina. Um prazer recebê-la aqui no nosso programa, Roberdan. O prazer é todo meu, né? É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência e dessa discussão, né? Que é um período que se faz agora, né? E aí, o que fazer? Será que paramos tudo e ficamos em casa? Será que a gente vai para o tradicional e se desdobra para organizar essas férias aí entre uma viagem, que é o que se espera, né? E quais são os limites aí também com essas crianças? E se você é de casa também quer nos ajudar a descobrir a resposta para essas perguntas, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais. Tem o Twitter da TV Brasil Central, o nosso Facebook também, o site, você que é de fora pode participar, www.tvbrasilcentral.com.br e pelo nosso WhatsApp, 99631-1006. Roberdan, você falou em largar tudo e ficar em casa, mas infelizmente essa acaba sendo a realidade de algumas mães que necessitam de instituições públicas para deixar suas crianças, que têm esse período. Durante as aulas, elas têm as creches, os CIAMs, e nesse período eles fecham. Então, nós estamos cheios de relatos de mães que literalmente largaram o emprego porque não tinham com quem largar seus filhos nesse período. Então, a gente tem uma realidade aí muito triste, né, de boa parte, grande parte das mães aqui no Brasil. Bom, mas
vamos falar do que fazer com essas crianças, a mãe que está trabalhando, a mãe que tem condições de ficar em casa, porque verdade seja dita, nem todo mundo fica feliz, gente. Acaba sendo um tormento para algumas mães. Sim. Elas não têm o que fazer com essas crianças, né? Então, eu queria saber, você tem filhos, não são crianças, são adolescentes, pelo que a gente sabe, né, Viviane? Mas como é que você concilia esse período? Não sei se você também tem férias durante esse período. Bom, Suzete, eu sempre lidei muito bem com essa questão das férias, né? Como você falou, a gente vê relatos de mães que, assim, desesperam, né? Colegas, meu Deus, férias, agora começa a descabelar, né? Eu nunca vi férias dessa forma. Assim, eu acho que tudo é questão de equilíbrio, né? O colega falou aqui. Eu acho que a gente tem que, assim, nem tanto arrumar 1000 atividades para as crianças, adolescentes também, porque elas estão de férias, né? Então, acaba que a gente tem que arrumar alguma atividade, uma coisa diferente, porque senão vai para aquele extremo de muito celular, computador, né? Então, assim, acaba que você tem que chegar num equilíbrio, né? Mas é um tempo também que eu vejo que eles têm uma necessidade de descansar, de não ter aquela rotina, de horário, de acordar, né? As minhas meninas, por exemplo, tem uma que já está numa fase de ensino médio, então é muita cobrança, horário para acordar, horário de estudo, horário de inglês, horário de muitos horários, né? Então quebra essa rotina. Então, é um tempo que eu acho que elas têm para relaxar, para acordar mais tarde, né? Então, assim, tem um momento de atividade, vamos no cinema, né? Uma atividade lá em casa, vamos assistir filme até mais tarde, né? Que gostoso, que durante esse período de ano letivo, né? Que a gente não tem como fazer, porque tem que acordar cedo. Não, vamos, se bem que eu não... Gente, vou confessar. Mamãe, você dorme. Mas tô lá, né, gente? Nunca termina Eu o filme. tento, né? Mas tô lá, é gostoso, até isso é gostoso, né? Aí ela me conta o filme no outro dia, né? Eu tento, né? Então é gostoso isso também. Quebra a rotina, né? Quem não tem, se a mãe não pode estar fazendo isso, né, com o filho, de estar ali junto, é igual você falou, às vezes, essa mãe não pode, não é porque ela não quer estar com o filho. A primeira coisa que eu acho assim, que seria interessante, mudar o olhar, né? Assim, chamar essa mãe que está em casa agora, mudar o olhar, não é um momento de desesperar. O que eu vou fazer com meu filho agora? E a não, gente vai... é um tempo gostoso, né, Suzete? Para ter com o filho, muda o olhar. A gente quer aproveitar esse programa, inclusive, para dar essas dicas. Eu acho. Como educadora física, algumas brincadeiras, algumas coisas que essas mães poderiam fazer com seus filhos. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero saber da Flávia. Flávia, a idade das suas crianças? Eu tenho uma de 10, né? Vai fazer 11 agora em setembro, então a pré-adolescente. Eu tenho uma de 5 e uma de 3 anos. E no meu caso, assim, as férias acabam sendo um pouco mais complicadas, porque como eu tenho filhas em idades muito diferentes, acaba que eu tenho que arrumar também programas muito diferentes para elas. Então, acaba que eu fico um pouco dividida. Eu fico pensando, peraí, e o hoje tempo eu faço... que seria, às vezes, tempo, às vezes acaba sendo 2 ou 3, né? E daí o que eu tenho tentado fazer? Coisas que agradam as duas. Uma dica, por exemplo, fui à Praça do Sol esses dias, eu nunca tinha ido lá após a reforma, e foi muito gostoso porque a minha menina mais velha ama cachorro, então ela foi treinar o cachorrinho, enquanto as outras brincavam no parquinho. Foi um programa muito gostoso e muito simples, eu não gastei nada. Então, assim, a gente também tem que pensar em alternativas que a gente não gasta tanto, né? Passeio em shopping, eu acho que acaba ficando muito cansativo. É um gasto também, é um gasto grande quando você vai passear em shopping. É uma alternativa interessante, mas eu procuro fazer outras coisas, porque eu acho que a questão de shopping, eles já estão tão acostumados que eu tento levar elas, né, a fazer outras coisas. Chamo as amiguinhas para casa, chamo as amiguinhas para ir para minha casa, levo elas também para a casa das amiguinhas, dou uma revezada com as mães. E estou tentando também ficar cada vez mais perto delas. Então, assim, eu não estou trabalhando como eu trabalharia se elas não tivessem de férias, né? Então, eu tento, assim, manter minha atenção na necessidade delas também, porque eu acho que acaba que elas sentem falta também. Nesse período de férias, elas querem também estar junto com os pais, né? E esses dias a gente fez algo tão simples, até foi meu marido que inventou aquela brincadeira do cantinho da nossa época. E elas
se divertiram Me dá seu muito. cantinho? Me dá seu cantinho. Vai pedir Vai pro pedir seu pro vizinho. Vai pedir pro teu vizinho? Assim, esses dias peguei também umas tintas guache e peguei cartolina, coloquei todo mundo para desenhar. Então, assim, eu fui usando minha imaginação mesmo. E olha que eu não sou muito boa nisso, porque eu acho que eu deveria brincar mais com as minhas filhas. Mas acaba que nesse período de férias eu estou tentando resgatar isso, que eu acho importante. Pai também fica descabelado nessa época? Com certeza. Mas mãe fica mais. Fica mais. Bom, aqui eu estou em desvantagem, 4 né? mulheres contra um homem, não vai falar Mas nada. algumas coisas é muito importante observar. Aí a gente está falando da questão da dinâmica dessa família, cada família tem a sua dinâmica, o orçamento dessa família também deve ser levado em consideração, né? O que é possível, o que não é possível, e essa questão do planejamento, como planejar, porque de fato é um período que precisa ser adaptado, precisa ser adequado, né? E quais são as redes de apoio que a gente pode estar buscando para essa família, né? Para essa mãe ou para esse pai que está aí desorientado, desesperado? Será que a gente pode contar aí falar em parcerias com esses avós, ou com esses tios, ou com esses outros pais? Né? Como é possível organizar de uma maneira antecipada, né? Tendo em vista que às vezes essas férias dos filhos não vão coincidir com as férias desses pais, né? Nem desse pai, nem dessa mãe. Às vezes até na própria dinâmica dos próprios pais, né? Como que seria dividir isso? Não deixar só para as mães, porque às vezes nessa construção social é como se a mãe tivesse que dar conta de tudo. Ela tem que dar conta, ela tem que organizar. E por que esse pai não pode somar, né, dentro desse processo também? E dividir essas tarefas, ou dividir esse brincar, dividir esse passeio. Né? Como você falou, eu não estou trabalhando tanto. Para aqueles que podem, às vezes, fazer opção dentro desse período, fazer esse revezamento, vamos dizer assim, para poder dar a essa criança as férias de maneira que ela descansa, de maneira que ela relaxe, de maneira que ela consiga repor aí essas energias para porque quando a gente fala de férias, a gente está falando de um período de um ciclo que se fecha, né, um período de um intervalo para a reposição dessas energias, vamos dizer assim, para um outro período que vai iniciar novamente. Então essas crianças, elas também precisam ter nessas férias a sobreposição dessas energias, vamos dizer assim. E esse brincar é fundamental, né? Ela trouxe algumas brincadeiras que às vezes hoje, diante de tanta tecnologia, a gente está falando de tablets, a gente está falando de videogame, a gente está falando de jogos, e por que não resgatar essas brincadeiras que nós chamamos dessas brincadeiras tradicionais, que pouco se ouve falar, antigas, né? né? O cantinho, nas últimas férias do meu filho, eu fui fazer com ele uma amarelinha, né? E ele achou o máximo, porque ele nunca tinha ouvido falar. Soltar pipa. Soltar pipa, ou se não, salva bandeirinha, né? Nós fomos ao Oscar Niemeyer, andar de patins, e aí tinha um outro colega, e eu fui mostrar a ele que existia essa brincadeira. Nem ele, nem o coleguinha conhecia. Para eles foram a melhor brincadeira, como se fosse a descoberta do melhor jogo de videogame, comparado ao melhor jogo de videogame. E ali nós ficamos uma tarde inteira, né? E aí veio outras crianças, e aí acabamos envolvendo outros pais também, de uma maneira que foi extremamente prazeroso, né? Não gastamos nada, que é um fator importante, e que podemos, então, de uma maneira simples, né? Mas co-construir ali, acho que um ponto muito importante a ser levado em consideração é essa troca afetiva, né? Esse tempo, esse momento único, ímpar, né? Que esses pais, nesse período de férias, devem estar atentos a dividir com os filhos. E parece, para muitos pais, para muitos pais, é só nesse momento que ele tem realmente um tempo para ficar, né, para usufruir, dividir com seus filhos, né, um ficar à toa, ficar parado. A gente vai para o intervalo, agora a gente volta, a Carla tem uma participação aqui para fazer, lembrando que você de casa pode ligar para a gente, mandar sua mensagem e pelas nossas redes sociais que estarão na nossa tela, mas Carla, só relembra para a gente o WhatsApp. 996311006. E a gente volta já já. Enquanto o tempo acelera e perde. Deste lugar, baby. A Viviane Braga, que é educadora física, a Flávia Teodoro, que é jornalista, youtuber, e o Roberdan Oliveira, que é psicólogo, estão aqui com a gente hoje falando de
férias, não é isso, Carla? Pois é, Suzete, muitos especialistas, eles se dividem quando falam em férias e principalmente também se essas férias têm que ter rotina ou não, Viviane. O que você acha disso? Uma rotina também é necessária num período de férias? Bom, acho que férias é um tempo das crianças descansarem e saírem um pouco da rotina. Assim, do meu ponto de vista, é um tempo que elas têm para dormir mais, descansar. Eu acho que elas já vêm assim de tanta cobrança. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes que as crianças hoje, eu acho que elas precisam de mais tempo para brincar, para ser criança, para divertir, para ter um tempo, não sei, né, Roberdão, o que você acha, se você vai concordar comigo a respeito disso. Mas é o que eu tenho visto a respeito das crianças com que eu tenho convivido. Porque elas já são muito cobradas, muito cheias de rotinas. Então, assim, férias é um tempo para elas, é um tempo delas, né? Acho que é um tempo da gente ouvir o que elas querem, né? O que elas desejam, né? É um tempo dos pais estarem com elas. Nem todos os pais têm condição, né, Suzete, a gente colocou agora. Muitos trabalham, muitos não têm esse tempo de estarem juntos. A Flávia colocou aqui, né, no bloco anterior, que ela teve essa oportunidade de brincar, de estar com as meninas, de ir para a Praça do Sol. Mas uma dica bacana que eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, sabe o que é? Quando as meninas eram menores, a gente fazia assim, juntava um grupo de mães, então algumas trabalhavam de manhã, outras à tarde, outras trabalhavam finais de semana. Então a gente fazia uma colônia de férias meio que particular. Então, quem podia de manhã, ficavam com as crianças de manhã. Quem podia à tarde, ficava à tarde. Então, a gente fazia meio que um revezamento. E assim... Nas casas? Nas casas. Não, às vezes ia para o Mutirama, né? Ah, Flávia, tá. já levei suas meninas para o Mutirama. A Flávia trabalhava demais. Gente, nessa época ela não ia não, sabe? Mas a gente ia para casa dela. Então, tinha época que ia para lá. Então, aí a gente levava... A mãe que podia, iam 3 mães com 10 crianças para o Mutirama. No outro dia, quem foi para o Mutirama não ia, outras iam para o zoológico. E para Mutirama com 10 crianças é para as fortes. É para as fortes, Eu viu? ia. Ela ia, porque ela é educadora física, ela tem todo o preparo Assim, para correr atrás de todo mundo, né, então, Vivi? partindo do que você falou a respeito de rotina, eu já fui para outro assunto. Mulher é meio assim, né, gente? Você começa um lugar, vai para outro. O Berdão vai pôr equilíbrio na conversa. Mas eu acho que a questão acho que da é rotina, eu acho interessante essa pergunta que a Carla fez pelo seguinte, eu já vi algumas mães falarem assim, não, as crianças, eu até deixo minhas crianças ficarem mais livres, mas eu não posso tirar totalmente a rotina, porque senão elas não se adaptam novamente, ou elas sofrem muito ao se adaptar na volta às aulas, né? Mas isso precisa ser discutido e conversado com essas crianças. Porque tudo parte do pressuposto, às vezes os pais subestimam a capacidade de compreensão dessas Sim, crianças também. eu E elas têm capacidade de compreender. Então, sentar com essa criança, discutir com ela, explicar. É um período de férias, por isso nós vamos estender o horário de dormir, por isso você pode ficar um tempo maior, talvez, na TV, né, ou no videogame, mas sempre estar em harmonia dentro desse diálogo e sempre perguntar para essa criança o que essa criança quer fazer. Nós também estávamos discutindo um pouco antes do programa iniciar que os pais hoje tendem a sobrecarregar essas crianças com atividades, com uma programação às vezes extremamente extensa, né? E sem se preocupar com o que essa criança pensa e sem respeitar talvez o próprio limite dessa criança. A Flávia tem 3 filhas. E dentro dessas 3 filhas, a gente está falando de 3 personalidades diferentes, de 3 comportamentos diferentes. Talvez uma tenha um desejo maior para ela, os programas caseiros são programas que dão a ela um prazer maior. A outra já tem a necessidade de sair, de fazer atividades intensivas físicas, inclusive. E às vezes os pais não se preocupam com isso e simplesmente decidem. Né? E como que é decidir com essa criança? Que seja para ficar em casa, que seja para assistir um pouco mais de TV, que seja para dormir um pouco mais tarde, que seja para acordar um pouco mais tarde. E é extremamente importante entender também que se as férias estão acabando, né, então é necessário retomar essa rotina de uma maneira gradual e entender também que esse filho, ao retornar nesse período escolar, ele vai ter também um período de adaptação.
como todo e qualquer outro ser humano, não é porque é criança. Nós, quando estamos, vamos pensar, né, quando estamos de férias, né, quando entramos em um período de férias, nós também passamos por esse processo. As crianças não são diferentes, então precisa ter um pouco de paciência com essa criança também, né? Porque não é simplesmente exigir e impor, acabou as férias, agora você tem que dar conta, você tem que acordar, você tem que fazer assim, assim. E a criança às vezes fala, opa, espera só um minutinho, né? Deixa eu dar uma respirada. Aí eu entro naquilo que eu falei, a questão do quê? Do equilíbrio, Suzete, né? Isso que ele falou é muito interessante. A gente gradualmente vai retomando a rotina da criança, Sim. né? E isso você E faz... conversando e com faz ela. com que a criança se responsabilize, né? Porque é muito fácil você decidir, faz isso, faz aquilo e ponto. Aí você decidiu, é tudo você e pronto. Não, olha, vamos decidir junto. Sim. Né? Naquilo que é possível. Porque tem coisas não, que eu acho que os pais que têm que decidir. Porque ela não tem maturidade para isso. Mas no que é possível, ela pode ir aprendendo. Você vai ensinando ela a ter responsabilidades, né? E entendendo também, sim, que o papel de filho é diferente do papel de aluno. Né? E às vezes, o que os pais fazem? Olha, você não foi bem na escola, então por isso você vai ser privado nas férias, por isso você vai ficar sem videogame nas férias. Gente, calma. O fato dela não ter ido bem na escola não significa dizer que ela não tem aspectos positivos. Que ela não vai bem nas férias, ou que ela não tem aspectos positivos que precisam ser reforçados. E às vezes os pais fazem o quê? Reforçam só os aspectos negativos. Verdade. E essa criança ela já entra num período de férias com a frustração, né, de ser punido e que será muito difícil no próximo semestre. Ela já tem uma sobrecarga, uma cobrança por si só de que se eu não for bem na escola, então consequentemente eu não vou ter boas férias. Então já vai Isso voltar para condiciona. as aulas estressado, não aproveitei minhas férias. Exatamente, eu não curti as férias né? E é importante pais, chato explicar, voltar. Suzete, é o quê? Eu tenho filhos, Roberto tem, Flávia tem, nós todos vivemos isso. A gente não está falando de coisas que a gente não vive e não conhece, né? E eu Então, fico isso é pensando muito assim, importante. outros pais fazem assim, eu já vi, Carla, vamos fazer as tarefas que vocês não fizeram ou não saíram bem durante o período de escola. Quer dizer, a criança, Exatamente. a última coisa que ela quer Vai ouvir criar falar em aversão, livros, né, né? ao Também não colégio. é E um é momento interessante pra isso, que você, não é que você não possa recordar, ou não é que você não possa trazer, né, esse conteúdo dessa criança, mas jamais na forma de estudo. Traz isso para o lúdico, né? Envolva essa criança nas tarefas. Às vezes a mãe ali, sei lá, vai preparar um bolo, né? Chama essa criança e ali você vai aprender matemática, você vai aprender química, você vai aprender física, né? Verdade. E Eu acho por que que nesse não? ponto também, né, é interessante a gente estar muito próximo da criança, como você falou, ouvir a criança. E eu acho que é um momento da gente suprir as carências delas também, Sim. né? Porque, como você falou, é aquela correria do dia a dia que não deixa a gente, às vezes, colocar o filho no colo e ter um tempinho ali de calma com ele, de tranquilidade. Semestre passado, eu coloquei minhas filhas numa colônia de férias e uma delas estava super cansada da colônia. E eu falei, gente do céu, eu acho que eu estou colocando muita coisa para ela Sim. fazer. E eu vejo muitas mães colocando filhos, acaba uma colônia, começa outra. Eu acho que as colônias têm um papel super importante, porque facilita muito a vida das mães. Mas, por exemplo, eu vejo muitas assim, começa uma colônia, é lógico que é uma alternativa também para quem não tem como deixar essas crianças em casa e ficar um tempo com elas, Não, mas né? é melhor elas estarem em casa. Mas isso não quer dizer que não possa haver um equilíbrio. O fato o de elas irem para a equilíbrio, né, colônia, Roberto, eu ao acho. retornar para casa, né, ter esse carinho, ter esse afeto, porque às vezes a criança ela se sente rejeitada e abandonada diante da sobrecarga que os pais colocam. Então, na construção da criança nossa, eu sou tão insuportável para o meu Mas é pai que ele verdade isso que precisa a Flávia falou. arrumar um monte de coisas para que eu possa fazer, Para ficar livre para de ficar mim, né? livre de mim. Mas né? as Isso é muito colônias, sério, assim, né? eu acho que Muito. cumprem muito esse papel lúdico de também deixar, Sim. fazer a criança brincar como antigamente, né? Eu acho muito legal o fator deles saírem de iPad, de telefone e ir para as colônias de férias. Então, assim... Não, mas eu entendi o que você falou. eu acho importante que isso mesmo, as Flávia. colônias cumprem esse o papel de equilíbrio, ajudar né, as mães, Uhum. de fazer com que elas tenham um lugar para que essas crianças se divirtam,
Mas não pode ser só isso, né? Não. Eu acho Sabe o que eu não acho pode ser só mais isso. interessante das colônias? Nós vivemos cercados de grades dentro de apartamentos. Hoje em dia, as mães têm medo até de deixar seus filhos descerem para brincar no prédio. Numa colônia sabe de quem férias... vai estar lá, né, Suzete, lá numa embaixo. colônia de férias, pelo menos eu tinha essa sensação, a criança está ao ar livre, a criança está na piscina, a criança está jogando, E ela está interagindo tá com outras interagindo. crianças, Então, assim, né? realmente, o equilíbrio é importante em tudo. Eu também discordo de você colocar a criança cada semana numa colônia de férias, não sei que essa seja a única realidade da alternativa pessoa. desses pais. Mas que é uma boa alternativa para quem pode arcar Sim. com isso, é muito bom, né? Pois é, eu queria perguntar para a Viviane sobre essa questão da colônia de férias inclusiva. Como que funciona? Começou na semana passada aqui em Goiânia, como que é essa adaptação das crianças? E eu quero saber se é a primeira, eu nunca tinha ouvido falar em colônia de férias inclusiva. Na verdade, sim, a colônia de férias inclusiva, ela é um projeto novo, né? Pra gente é um projeto novo. Se eu for falar, se eu chorar, vocês não vão reparar, não, porque assim, o projeto é a menina dos olhos, né? Assim, eu sou apaixonada por esse projeto. Eu trabalho com crianças com autismo, né? Eu tenho alguns alunos também com síndrome de Down. E a gente vê assim, uma certa dificuldade dessas mães, né, de estar levando essas crianças para brincarem, né? Assim, por uma falta até de informação mesmo, né? E a falta de informação, ela traz consigo alguns preconceitos, né? Porque, então, assim, a criança está ali, criança é criança, gente. Eu falo que ela é criança. Então, se ela está ali, às vezes ela começa a gritar, a brincar, tem alguma coisa, e às vezes alguns olhares, essa mãe se constrange, às vezes, de estar levando aquela criança. E, então, a gente começou a trabalhar essa colônia de férias, inclusive, é uma colônia de férias mesmo. Não é uma terapia, não é nada disso, porque, né? Então, tem as oficinas terapêuticas, tem um monte de coisa. Então, dentro dessa colônia de férias, que é lá na Casa da Praça, ali no setor Bueno, e acontece uma colônia de férias, as crianças estão ali junto conosco, né? Então, as crianças com autismo. E lá nessa colônia de férias, o diferencial é o quê? Que eles têm um monitor que acompanham eles. As brincadeiras são brincadeiras, digamos que assim, direcionadas, né? Para estimular o quê? O vínculo afetivo, né? Porque o autismo é o quê? Um transtorno do desenvolvimento global. E dentro desse transtorno, vou aproveitar, gente, vou falar, porque aí... Tá estudando. E assim, já estamos quebrando o preconceito aqui, né? Acho que é bacana isso também, né? Nas férias, procurem saber sobre isso, abrace, que é muito bacana. São crianças lindas. Então, dentro desse transtorno, o que acontece? No que é prejudicado? É o vínculo, né? O vínculo afetivo dessa criança, a fala, a linguagem. Então, as atividades, a gente procura fazer atividades para poder estimular essa criança, né? Então, e o que é interessante é que durante as atividades, as outras crianças, então tem várias crianças ali, a gente vai fazer uma atividade, então vem as crianças todas para brincar ali, né? Um circuito psicomotor, e de repente todo mundo, tia, pode? Aí tinha uma brincadeira com música, trabalho na linguagem, daqui a pouco estava todo mundo ali junto, brincando. É muito lindo. Então, a colônia de férias, ela é isso, é para estar esse estímulo, né? Esse engajamento e essa formação de vínculo. Vivi, tem um telefone para as pessoas? Porque para mim foi uma novidade, eu não conhecia, eu não sabia que existia uma colônia de férias inclusive. Eu acredito que isso pode ser útil para várias mães, né? Onde que elas podem procurar isso, Carlinhos? Eu ia dizer que deve realmente ser muito útil, porque isso já é um pouco difícil, né, para as mães encontrar um local apropriado, uma colônia de férias que elas confiam. Realmente, imagina para uma mãe de uma criança com deficiência. Né? É mais difícil você saber se esse profissional realmente vai cuidar assim, do meu mães, filho. Foi muito engraçado, Carla, porque quando a gente lançou o projeto, aí as mães falavam assim, posso deixar um dia? Eu vou deixar um dia, e se ele adaptar, se ele gostar, eu trago outro dia. Na verdade, não podia, né? Ou você fechava uma semana, ou não fechava. Mas nós ficamos assim, né? Ou a gente deixa ficar um dia, então a gente não vai ter ninguém na colônia inclusiva, né? Porque é uma coisa de novidade. Então a gente, então pode deixar um dia, não tem problema, né? Gente, todas que fizeram um dia, fizeram a semana toda e já renovaram para a próxima semana. Inclusive, a gente já estava com problema de vagas, porque assim, e é uma colônia de férias, o que é mais lindo ainda, que todos os monitores que estão trabalhando lá são pessoas voluntárias, que estão trabalhando conosco, assim, porque é um projeto que, assim, inovador, que se a gente fosse fazer, ia ficar uma coisa que era muito cara para todo mundo participar, para essas mães. Então, a gente foi atrás de gente, não, vamos fazer, vamos bancar, vamos acreditar no projeto. Então, foi lindo, né?
Aí as mães todas renovaram, sabe? Então foi muito bacana. E o telefone? Tem o Pode telefone? falar no WhatsApp no 98118-0002. Certo, a gente vai colocar ali depois os caracteres para as Sim. mães que tiverem interesse perguntarem. Olha. Eu quero depois, daqui a pouquinho, saber da Flávia. A Flávia fez uma coisa com as crianças que eu achei muito interessante, que foi para a cozinha com as crianças, né, Flávia? Fazer um bolo. Mas antes, a gente vai só ouvir a experiência de uma outra mãe que também teve que se virar nos 30 para poder aproveitar esse período, né? A gente já colocou aqui que, segundo pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, as férias desse ano, elas sairão mais caras. Não sei nem se eu falei isso, mas o cinema vai estar mais caro, o teatro é mais caro, difícil, né? show é mais caro, acaba ficando tudo um pouco mais caro, né? Houve reajuste, inclusive, no preço dos cinemas. Eu não sabia. A Carla, que vê todos os filmes, né, Carla? Deve saber. Quase todos, né? Quem dera. Para driblar esses aumentos e esses gastos, né, muitas famílias usam a criatividade para ocupar esse tempo livre das crianças. A administradora Sejane Vilar e os 2 filhos estão aproveitando as férias de forma bem tranquila, sem abrir mão do lazer e também fora de casa. Vamos ver. Mês de julho chegou e com ele o período de férias escolares. E na casa da Sejane, os pequenos estudantes Josias, de 9 anos, e Levi, de 5, já estão aproveitando o descanso dos estudos. Vou bater um papo aqui com o Josias, que tem 9 anos, e com o Levi, que tem 5 anos, né, Levi? Eu vou tentar descobrir deles o que eles gostam de fazer nas férias. Josias, o que é mais gostoso de fazer nas férias? Acho que é ficar lá no quarto jogando. Aqui em Goiânia eu gosto de ficar ali no quarto jogando no meu iPad, assistindo televisão. Agora em Brasília eu gosto de sair pra andar de bicicleta e pra brincar. De pijama o dia inteiro? É. E jogar videogame? Você gosta de jogar videogame? Sim. E o que mais? Brincar no iPad? Brincar no iPad. Mas para essa galerinha ficar assim na vida boa, a mãe deles teve que pensar em uma programação toda especial. Geralmente eu gosto de conciliar, né, a Escola Bíblica de Férias, que é um projeto que as igrejas batistas têm, com programações voltadas para evangelizar crianças, mas de uma forma lúdica, né, e com colônia de férias. Isso aí geralmente eu faço durante a semana com eles, eu coloco eles para durante a semana. E final de semana geralmente é mais um cinema, um McDonald's, um parque, ou alguma exposição que algum shopping tem, alguma coisa assim. Além das colônias de férias e das atividades na igreja, os meninos também passam o tempo brincando em casa. E para tudo isso dar certo, a mãe deles tem que abrir mão do trabalho para poder dar mais atenção aos pequenos. Então, como eu sou autônoma, eu tenho essa flexibilidade. Aí as colônias de férias, EBF, todas as programações geralmente são na parte da tarde. Aí de manhã eu fico com eles e à tarde eu coloco eles em alguma colônia, alguma programação. Josias e Levi também aproveitam as férias para visitar o pai, que mora em Brasília. Nesses dias, a Sejane acaba ganhando uma folguinha. Aí eu programo os meus 15 dias. E nesse ano, no caso, foram os 15 primeiros dias de julho. Já a segunda quinzena, o pai faz alguma programação que é em outra cidade. No caso, o pai deles não mora em Goiânia, eles fazem a programação lá onde o pai dele mora. E independente da atividade, a criançada nessa época tem mesmo que mudar a rotina e aproveitar as férias. O tablet está ali, né, gente? Sim. Não Acho tem que se jeito. de mandar eles escolherem, eles vão querer o tablet. Não dá né? para fugir completamente, né? Já tem participação aqui, Suzete, olha que legal. A Kênia do Expansul de Aparecida de Goiânia está gostando muito do programa e está assistindo com a filha dela, a Jennifer. Então, juntas elas podem decidir agora o programa Ideal de Férias. E tem também o Maurício lá do Guanabara, parabenizando o tema do programa. É muito relevante discutir sobre qual o real intuito das férias, assim como apresentar as possibilidades de trato com as crianças. Ele só puxou minha orelha aqui que ele falou que não usa mais educadora física. Viviane, Ah, é? professor de educação física.
Obrigada aí pelo toque, tá, Maurício? Agora fala pra gente, Flávia, como é que foi essa experiência? Foi a primeira vez que, que as Então. meninas foram fazer um bolo? Então, foi a primeira vez da mãe, viu, gente? Eu nunca tinha feito um bolo na minha vida, eu sou meio desastre na cozinha. E eu falei, gente, mas a Ana Gabriela falou, mãe, vamos fazer um bolo? E ela é muito segura. Você quer de milho ou você quer de cenoura? Eu falei, nossa, minha filha, muito difícil, assim, eu já sou meio travada com isso. E daí foi muito interessante, porque a gente começou a fazer e a situação foi ficando tão engraçada que elas se divertiram tanto. E eu sei que, assim, até pelo de cachorro estava no meio da história. E a minha pequenininha enfiando a mão na massa, eu pus cada uma para pôr, né? E eu pensei, gente, esse bolo não vai prestar de jeito nenhum. E a gente ficou quase uma hora fazendo esse bolo, mas foi tão divertido. E acabou que o bolo ficou uma delícia. Eu queria saber se o bolo limpinho, tinha não prestou, teve não. pelo de cachorro. Você comeu o bolo, Não Flávia? teve, eu consegui salvar. Ficou gostoso, bom? tá? Não, A de cenoura ou de milho? de cenoura, que era mais fácil, né? Flávia, Gente, você mas foi falando, muito gostoso. eu lembrei um pouco da minha infância, a primeira vez que eu falei, mãe, eu quero fazer um bolo nas férias. Aí ela, não, então vamos lá pegar a receita. Tá escrito lá, 1 colher de sopa. E nesse dia tinha feito sopa no almoço. Eu falei, gente, mas eu acho que não vai combinar sopa no bolo. Então é engraçado que a criança entende tudo literalmente, né? Não, e foi muito engraçado, que a minha filha, daí você começa a perceber as coisas, né? Minha filha já percebia que para mim a cozinha era algo difícil, e a do meio, enquanto estava fazendo o bolo, ela começou a orar. E eu falei assim, nossa, gente, ela realmente acha que eu não presto de jeito nenhum na cozinha. Para dar certo. Ela começou a orar para dar certo. E uma outra experiência que eu fiz, assim, até no meu trabalho, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando para o YouTube com elas. Então, eu incluí elas nas gravações. E essa semana mesmo a gente vai gravar brincadeiras para as mães fazerem nas férias. A tia Juliene, que é professora delas, é que vai dar as dicas, porque assim, a nossa ideia é sempre trazer um especialista para ajudar a mamãe também. Então, nessas férias, eu falei, agora elas vão trabalhar junto comigo e a gente vai se divertir, né? Onde então, acho como que é que é o cada canal? Como é que a gente... você vai no YouTube e coloca Manual da Mamãe, né? Daí se inscreve lá no canal, porque vocês vão ter sempre dicas muito interessantes e a gente tenta facilitar o universo da mamãe, que não é fácil, né? Já há 13 anos que eu faço isso, fazia com guia impresso e hoje... A gente se voltou muito para o digital e lançamos o canal do YouTube tem 2 meses e as mamães estão adorando porque realmente assim ajuda muito. Eu acho que a mãe, ela precisa muito de ajuda, porque eu acho que a sociedade já gera uma culpa muito grande na mãe. São muitos papéis, né? A gente tem N papéis, a gente tem que ser mãe, esposa e ainda filha, amiga, né? São muitas coisas para a gente fazer. Então, eu acho que tudo que vem para a mamãe, para facilitar o universo dessa mãe, é bem-vindo, né? Então, assim, já tem 13 anos que eu estou nessa história aí e amo fazer. Vou pegar um gancho da sua última fala e perguntar para o Roberdão, porque a mãe passa, acho que, por vários sentimentos, até durante o período de férias. A ansiedade, o que eu vou fazer com meu filho, a alegria quando ela está participando das brincadeiras, mas chega o cansaço, a hora do desespero. Como lidar com todos esses sentimentos, Roberdão? Então, esse processo, né, de adaptação ou da responsabilidade, o que eu vou fazer, como eu preciso fazer, isso de certa forma traz um desgaste, né, emocional aí de como organizar tudo isso dentro de mim. Eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso ser amiga, eu preciso ser profissional. É por isso que o filme é Mulher Maravilha. Né? Spoiler já. Mas a gente está falando também de que tem os ganhos de tudo isso, né? E de como ter um outro olhar. Será que essa responsabilidade ou esse peso, às vezes colocado, não pode ser visto de uma outra forma? Né? Porque se você conseguiu ter tudo isso, é porque também é mérito seu. E foi uma escolha sua também. Né? As nossas escolhas, elas nos levam a resultados, vamos dizer assim, que temos que arcar com os ganhos e também com as responsabilidades. Os ônus e os bônus, né, Roberta? E por que não também dividir isso com
Porque às vezes eu estou ouvindo aqui, né? É difícil colocar porque são 4 mulheres. Por que Quer não? saber se vai sair vivo. Dividir, Né? Mas né, por com que os não pais, dividir? E por que não pensar também que por que esse pai também não pode ter todas essas sensações? Por que tem que ser a mãe? E no caso da matéria a gente viu, né, que A a responsabilidade Sejane divide com o esposo. precisa tudo ser Muito dividido. bacana, né? Porque a gente está falando hoje de. Não estamos, apesar de ainda ser uma sociedade extremamente patriarcal, né, e ainda um tanto machista, mas acredito eu que já avançamos muito nessa questão dessa divisão, não só das responsabilidades financeiras, mas também da responsabilidade de casa e dos cuidados para com esse filho. Porque às vezes essa mãe também se queixa dessa sobrecarga, mas ela também não confia nesse pai. Né? Então, delegar a esse pai essas responsabilidades ou dividir essa responsabilidade com esses pais também, às vezes não é aceito pela própria mãe. Porque a mãe na construção não, eu sou mãe, eu que dou conta. O pai, não posso deixar sozinho com o pai, não posso deixar, principalmente filhos ou filhas, né, no seu caso 3 filhas, quando são bebês, principalmente, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta, né? E por que não, né? Pai, da mesma forma, ele está ali na mesma responsabilidade, no mesmo cuidado e mesmo afeto, o mesmo amor, o mesmo carinho, os mesmos desafios, né? Da mesma forma como foi para ela fazer um bolo, às vezes vai ser para ele trocar uma fralda. Né? Não quer dizer que o bolo saiu uma delícia e a fralda também vai sair, às vezes, um pouco torta, mas se ajeita. Vai cumprir a função. Mas cumpre a função. Eu acho que no meio disso tudo aí, desses sentimentos que você falou, a gente tem que estar focado assim, que o tempo passa rápido demais. Né? E que esse tempinho que a gente tem com eles agora nas férias, daqui a pouco não volta mais, né? E eu acho que a gente que é mãe, a gente se sente muito bem quando a gente se dedica para o filho. Então, assim, eu tenho muito mais alegrias ficando com a minha filha, às vezes, uma tarde inteira ali no Mutirama, que é um passeio também muito simples, mas que eles adoram, né? Do que, às vezes, ficar ali envolvida no meu trabalho, né? Nas questões que eu preciso resolver. Eu estou sempre focada assim, nossa, esse é um tempo que não volta mais. E quando você vê, 10 anos se passaram e sua filha já não quer mais fazer tudo que você queria. Isso é extremamente importante lembrar, porque isso, por exemplo, pegando o exemplo que a Flávia trouxe do processo de fazer um bolo na cozinha, né? A memória afetiva gerada nessa criança, né, desse ato, vamos dizer assim, ela vai levar isso para o resto da vida. Então, pensar hoje na saúde emocional dessas crianças, a responsabilidade dos pais na construção desse vínculo afetivo é extremamente importante e eles se esquecem, né, que, por exemplo, se nós formos pensar hoje enquanto adultos, o que nós temos de memória, né, quando pensamos na infância? A gente está falando de coisas simples, a gente está falando de coisas extraordinárias, mas às vezes de um ato, de um afeto, mas tudo que é feito com amor, tudo que é feito com carinho, tudo que é feito com dedicação, isso permanece. E sabe que eu li uma coisa com relação a fazer alguma coisa na cozinha, uma mãe dando a seguinte dica: eu saio para trabalhar na hora do almoço e deixo a incumbência de, olha, vocês vão separar os ingredientes para a gente fazer hoje à noite um bolo, uma panqueca ou um brigadeiro. Então, as crianças já passam por uma parte da tarde envolvidas ali, separando esses ingredientes, já colocando no lugar certo, acaba... tendo uma tarefa, né? É uma tarefa para essas crianças. E é uma atividade conjunta. É uma atividade, Isso. né? A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero tirar uma curiosidade com a Viviane sobre aquela brincadeira, não sei se vocês pegaram, do elástico. A gente volta daqui a pouco. Ótimo. Tô cansado de esperar que você me carregue. Quase todo dia eu vivo de montão. Procuro sempre novos modos de viver. Nós estamos brincando aqui que a Flávia falou para a Viviane que só levar 10 crianças para o zoológico é só para os fortes. E a gente falava aqui que para os fortes é ter 3 filhos, como ela teve, né, Flávia? Verdade. E nós todos concordamos, né? Todos nós concordamos. Engraçado, né, gente? Que ter 3 filhos, para mim, assim... As pessoas assustam, hoje em dia assustam, mas é um número assim tão completo para mim que eu acho que se eu tivesse só 2 eu ia sentir falta mesmo da terceira, sabe? E é engraçado que também o trabalho parece que do segundo para o terceiro ele vira o mesmo. Não vejo tanta diferença assim das mães que têm 2, lógico, um é bem mais fácil, né? Ou não. São as Não, mulheres acho que não, maravilhas, viu, né, Robina? Flávia? Também o concordo. Carla, que a gente está vendo aí no cinema, que é a dica de cinema dessa semana, o filme Mulher Maravilha. Exatamente, a gente sempre coloca os filmes, a gente decidiu escolher um filme que os adolescentes, né,
possam assistir, crianças acima de 12 anos. E vai rodar aí na tela um pouquinho do filme Mulher Maravilha. O que eu acho interessante é que ele reconta a origem da princesa Diana, que é uma princesa das Amazonas. A gente teve um probleminha técnico aí, mas se você não enjoar da minha cara, a gente vai conversando aqui. Olha aí que legal, gente. Está mostrando aí a ilha de Amazonas, onde a Mulher Maravilha tem a sua infância. E é tudo ambientado na época da Primeira Guerra Mundial. Apesar da história da Mulher Maravilha ter sido criada em 1941, no pós-Segunda Guerra, a diretora, que também é uma mulher, decidiu colocar na época da Primeira Guerra Mundial. E ela é chamada a um desafio, que é justamente acabar com a guerra, né? Tem o Zeus, que é o deus da guerra, e ela é treinada para isso. E, Suzete, é interessante a gente conversando aqui nos bastidores sobre falar que empoderamento feminino é clichê. Pode ser clichê no sentido que a gente fala que as pessoas compreendam de forma geral. Mas o interessante é que há toques, sim, de feminismo, eu acho isso muito importante, sabe? Mostrar a identidade da mulher, a atitude dela. A Diana, quando chega para os desafios, ela sabe a identidade, o propósito, a missão dela. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Além disso, a narrativa é construída na jornada do herói, que mostra o ciclo que cada nós, como seres humanos, desenvolvemos, que é muito interessante também. Foi baseada em Joseph Campbell. George Lucas usou muito na Guerra das Estrelas. E todos esses filmes de super-herói, eles usam muito essa jornada aí descrita por esse mitólogo. Então fica uma dica muito legal. As crianças ainda vão aprender um pouquinho sobre história, porque, como eu disse, fala um pouquinho da Primeira Guerra Mundial. Fala da questão do relógio. A gente falou aqui que o tempo domina a gente. Tem uma fala muito legal da protagonista. E Mulher Maravilha aí já superou o Super-Homem. E tá pouquinho para bater Batman e Robin. Então, umas dicas aí muito boas para os nossos adolescentes. Deu vontade de Você assistiu? Já foi programa de férias. Também Muito assisti. bom. Assistiu? Muito Vocês bom. concordam comigo? Assisti. Realmente não é muito boa? Muito bacana. Muito bom. Eu Isso que gostei. você traz como sugestão Eu para indico. adolescente é porque, assim, aqui no bate-papo, às vezes a gente acaba ficando muito preso às férias voltadas para essa criança, principalmente na primeira infância, né? E às vezes nós esquecemos que férias também, a gente está falando de adolescente, pré-adolescentes, e que às vezes esses pais, por pensarem que agora eles não são totalmente dependentes, não quer dizer que eles não precisam de tanta atenção quanto. Né? E às vezes acho que pelo simples fato de poder deixar em casa sozinho, de não precisar deixar o trabalho para estar acompanhando, às vezes deixa esses adolescentes num universo muito solto. E aí o que esses pais não conseguem suprir de maneira afetiva, a gente está falando de uma série de outras possibilidades para esse adolescente que nem sempre vai ser algo bom, vamos dizer assim, para eles, né? Porque a gente está falando de um acesso à informação em tempo real. Uma série aí que a gente, apesar de ser clichê falando, mas também está tratando agora recentemente a ideia novamente dessa questão da baleia azul, né, dos desafios, e que esse adolescente, assim como essa criança nessa primeira infância, ele precisa ser observado da mesma maneira, a atenção tem que ser dada da mesma maneira, né, porque eles também precisam, não é o fato de estar na adolescência que não precisa mais dessa... às vezes até mais, né? Às vezes até mais. Vivi, vamos rapidinho, estamos faltando 5 minutos para a gente terminar o programa. Já? Já, você acredita? Não acredito. Fala com pra frio gente. na barriga. Agora eu quero mais. O elástico, Viviane, ele é prejudicial? Algumas pessoas, aquela brincadeira de elástico, né? Coloca duas crianças segurando e as outras pulam, diz que isso pode arrebentar veias. Tem algum... É prejudicial para a criança? Bom, como a gente estava falando aqui, né? Nos bastidores, não, o elástico, na verdade, assim, se existe uma predisposição, né, da pessoa de arrebentar a veia, varize, pode ser que aconteça. Mas se não, pode pular elástico. Pular pode, corda. Pode e deve pular elástico, pular corda, pular amarelinha, né? Brincar de pé de lata. São brincadeiras, assim, que eu gosto demais. Eu gosto, a gente brinca lá em casa. Tem um jogo também que é o Wii, né, de dançar. Não sei se vocês conhecem. Não, fiquei até curiosa. Não, é um que tem na televisão, que aí fica dançando, você fica dançando junto ali, né? Minhas meninas que gostam de dançar,
E você fica acompanhando, vem as músicas, e elas dançam bem melhor do que eu, mas eu acompanho eles lá, mamãe, não sei o quê. E a gente vai, dança junto ali, é bacana também, muito interessante, né? Que qualquer programa, ele se torna mais especial quando tem o pai, né? O pai e a mãe, né? Você já viu que o menino fica chamando, mãe, vem me ver brincar, mãe, fica aqui comigo. Verdade. Não é? Achei interessante, Então, assim, bem assim, dá um ar diferente, né? O Roberto tocou nessa questão dos adolescentes, né? Quero lançar um desafio, né, para quem está ouvindo a gente. O Roberto tocou no assunto. Tá na colônia de férias, mas chegou em casa. Eu sei que é difícil, às vezes a gente está cansado, né? Chegou do trabalho, mas assim, tira um tempo. Ouve, vê o que seu filho, o que ele fez durante o dia, né? Tenta tirar esse tempinho para brincar, para ouvir, né? Para tirar um tempo aí no cinema, vai lá conferir, ver se o que a Carla falou realmente, é né, verdade. Carla? Mulher Maravilha, Homem-Aranha 3 está passando também, né? Se organize dentro do tempo, né? Porque às vezes os pais chegam em casa e o filho está ali pelo fato do filho estar ali. Se ele está assistindo TV, ele... não, então eu vou continuar trabalhando. Então, se organiza. Assim, faz diferença, né? Pode ser que você descubra algo que você não sabia do seu filho ali, né? É um desafio, acho que é bacana a gente falar isso aqui no programa, né? A Goiânia também é uma cidade de muito parque, eu ia muito em parque com as minhas meninas, no Areião, Parque Flamboyant, né? Andar de bicicleta, andar de patins, Oscar Niemeyer, né? A gente falou, eu amo andar de patins. Então, as meninas andar de skate, o clássico, piquenique, bacana, levar uma toalha de mesa. Leva um sanduíche, leva um suco ali, dá para fazer com criança, com adolescente, dá para com fazer jovem. um piquenique nos parques também. É uma dica bacana, né, Suzete? Leva o elástico, gente, para pular, leva a corda, pode pular, não tem problema, né? A Flávia que falou no início do programa, né? Às vezes a gente só pensa no shopping, que acaba que você fica só circulando e às vezes alimentando o consumo. E você vai num parque, no Mutirama, no zoológico, amam, né? E eles gostam demais. Posso falar uma coisa? Também é um tempo que a gente pode separar também. Os adolescentes vão me matar agora. Assim, né? É um tempo de ensino, assim, um ensino informal, né? Arruma sua cama. Dá tarefinha ali, é bacana, gente. Você sabe que alguém falou isso? Que pode ser um período do rito de iniciação de várias coisas? Divide as tarefas. Aprender a dirigir, né, para os adolescentes. A primeira viagem sozinho, com os avós, com os tios. É tempo de dar férias também, né, para ajudante, porque você tem que se organizar ali, né? E dar a ele uma autonomia, né? Porque essa questão não posso deixá-lo fazer assim, totalmente sozinho, mas eu preciso dar a ele um suporte, mas incentivá-lo a fazer sozinho. Isso. Né? Gente, nosso tempo acabou, infelizmente, mas foi muito gostoso o nosso bate-papo. Viviane, muito obrigada, foi um prazer receber você. Que agradeço, Flávia, pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço também. Obrigada, Roberdão. Eu que agradeço. Carla, obrigada, só dizer que a Viviane trouxe as filhas e a Flávia correu deixar as filhas no outro lado da cidade para poder estar aqui. Gente, muito obrigada pelo esforço. E o Roberto também tem filho. Para conseguir fazer o programa, né? Exatamente. Obrigada, gente. Prazer receber vocês. Carla, boa noite. Nossa, esse programa você tem o reprise dele no sábado às 7 horas. Na outra segunda estaremos aqui. Boa noite para você e até lá.